Hoje a gente está tendo a honra de receber nossos supervisores, né, André? Senhora Carla e senhor Wellington. Tá sentindo velho agora. Da nossa Igreja Batista do Cavalo de Buritama. E você que está acostumado aí a acompanhar todas as semanas os vídeos, hoje a palavra será ministrada pelos dois. Sejam bem-vindos. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele faz tudo da forma dele, né? Hoje nós recebemos o convite, se daria pra gente estar supervisionando o núcleo hoje aqui. Nossos irmãos, Tião Billy, Andréia. E nós aceitamos, mas eu achei que eu ia só estar aqui, nós estarmos aqui somente como visitante, né? Mas como Deus é maravilhoso. E a André pediu pra gente estar ministrando, passando a palavra hoje para vocês. E como texto hoje, eu vou passar o título do nosso estudo de hoje, Prontos para a Batalha. Então nós temos que estar pronto, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai chegar, quando alguém vai precisar de ouvir uma palavra sua. Então você tem que estar pronto, porque você é um soldado de Cristo. Você é alguém que tem que estar pronto, porque quando você menos espera, a oportunidade vem, né? Chega. E para mim é um prazer. A outra vez que eu estive aqui na casa deles, foi ministrando um curso também, falando da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui de novo para falar da palavra de Deus. Isso é bênção. Que todas as vezes seja assim. Quando eu entrar nesse lar, seja para falar coisas boas, anunciar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Wellington, né? Sou o marido da Carla. E nós somos supervisores dos núcleos, né? Da visão GAT, que eu creio que você já sabe o que significa o GAT, que é ganhar, amar, treinar e enviar. E nós estamos vivendo essa visão, esse plano de Deus para nossas vidas. A Andréia e o Tião também abraçaram essa visão, estão aqui ganhando. Com certeza vocês já foram ganhos, porque vocês estão aqui. E eles estão amando e treinando para um dia poder enviar vocês, né? E nós estamos aqui hoje para falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Talvez vocês já estão acostumados do jeito da André e do Tião, mas Deus, quando quer falar, Ele usa, se não tiver ninguém, Ele usa até mesmo as pedras para falar, né? Amém? O texto base de hoje está em Efésios 6. Efésios 6. Do 10, nós vamos estar lendo até o 17. Efésios, depois de Coríntios, antes de Gálatas. Lá no Novo Testamento. Melhor. Antes de Filipenses, depois de Gálatas. Depois, antes de Filipenses. É a última, não é a última página. Isso. Efésios 6. Do 10 ao 12. No subtítulo aí vai estar a armadura de Deus. Todo mundo achou? Amém? Amém? Posso ler? Amém. Posso ler? Amém. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Você quer ler até o 17, Andréia? Pode ler? Lê até o Vamos lá. 17. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Aqui o texto fala sobre que a armadura de Deus. Só usa armadura quem é um soldado, somente quem vai para a batalha. E todo bom soldado tem a sua maior característica, que é o quê? A sua força. Não se envia para o combate um soldado fraco, um soldado doente. Um soldado, para ele estar pronto para ir para a batalha, ele tem que estar preparado. Você vê que no exército, os soldados, eles praticam exercício físico a todo tempo. Porque eles têm que estar preparados fisicamente para uma batalha. Mas só que no reino espiritual é diferente. O seu físico tem que estar bem, mas o seu espírito tem que estar melhor ainda. O treinamento que você tem que receber é o treinamento espiritual. Você tem que estar o quê? Como o primeiro versículo lido aí. No demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor. Então nós temos a nossa fonte de força, não é nos exercícios físicos. É o quê? É no Senhor. É nele que está a nossa força, a nossa fonte, né? O apóstolo Paulo diz que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para o cristão, a força vem do alto, ela vem de Deus. Então não tem como um cristão ele estar fortalecido se não ser na fonte, se não ser em Deus. Não tem como você estar forte, você estar resistente contra um inimigo se não for em Deus. Você pode até buscar outros meios, mas com certeza você não vai encontrar força, você não vai encontrar poder para vencer no reino celestial, vencer no reino espiritual. E a palavra continua nos falando sobre revestimento da armadura de Deus. E ela nos mostra que somos soldados num campo de batalha que é o mundo. E o nosso inimigo é o diabo e está em guerra contra nós. A palavra aqui diz o quê? Que o nosso campo de batalha é um campo espiritual. Que o nosso inimigo é o diabo. Talvez no dia a dia você encontre inimigos, pessoas que talvez não gostem de você, circunstâncias que talvez te desagrade, mas nós temos que entender que isso não é o nosso alvo. Esses não são nossos inimigos. Nossos inimigos, na verdade, é quem? É o diabo. É ele que tem lutado contra nós. É ele que dia após dia tenta te derrotar. Talvez ele use algumas coisas para tentar te derrotar, mas quando você faz parte do exército de Deus, quando você faz parte do exército de Jesus, o seu inimigo é outro. Você tira o seu foco das pessoas, das circunstâncias, para saber que o seu inimigo é o diabo. A sua luta agora não é mais terreno, a sua luta é espiritual. É no campo espiritual que você trava uma batalha. Não é mais nós temos que aprender o quê? Que quando você se aproxima de Deus, o inimigo, o diabo, ele se torna seu inimigo número 1. Talvez sem perceber, quando você não estava perto de Deus, quando você não era de Deus, talvez sem perceber você era do inimigo, do exército inimigo. Mas hoje não, nós mudamos de lado. Nós somos soldados de Jesus. A nossa guerra é no campo espiritual. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Esse é o primeiro ponto. Para você ser um soldado de Jesus, primeiramente você tem que saber quem é o seu inimigo. Se você não sabe quem é o seu inimigo, como você vai batalhar? Como você vai lutar? Então o primeiro ponto é saber quem é o seu inimigo. E o nosso inimigo é o diabo. É o diabo. Ele é que peleja contra nós a todo momento. Alguém tem algo a dizer? Tem algo a falar? Realmente essa batalha, como você disse, é diária, né? Sim. Porque todos os dias, a hora que você acorda, às vezes a hora que você levanta, parece que o lapeta já vem e já te cutuca, né? Às vezes você acorda com a dor na costa, que você não deitou com ela, não sabe do que veio. Uma câimbra que às vezes te dá de madrugada, que você quase mata a esposa de susto, que você acorda gritando, né, dona André? E também pode ser pela idade, né? Mas nem sempre é pela idade. Então, e a gente tem que policiar, porque cada dia
é uma batalha diferente. E vem de todos os lugares, e todas as, principalmente as brechas que você deixar, né? Sim. Essa questão de falar de brecha quando fala que o diabo usa, ele usa situações e pessoas, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então é aquela coisa, né, de usar situações e pessoas, por quê? Porque em qualquer lugar que você esteja, né? Eu passei por uma experiência dessa essa semana, dentro de uma sala de aula com uma aluna. E eu quando você fala assim que nós temos que estar preparados, hoje eu entendo mais ou menos o que é. É você ter condição do Espírito Santo falar assim para você, ó, isso não é uma doença. Vai lá que você tem que repreender algumas coisas, né? Só que eu acho que para você estar preparado também para essa batalha, como você diz da questão do soldado, o soldado ele se prepara. Com certeza. Nós temos que nos preparar onde? Na palavra de Deus. Sim, né? nós vamos falar, nós vamos né? chegar lá. Então essa questão ele dá brecha mesmo. Para quem quiser, ele tá lá, ó, né? Ele vai em cima mesmo. Deu brecha. Ele não brinca de ser inimigo, não. Não. Ele é inimigo. Ele é inimigo mesmo. Mais alguém? Quer comentar algo? Quando entregamos nossa vida a Deus, estamos protegidos, recebemos a força que precisamos e uma armadura especial. Porém, não é porque estamos fortalecidos e armados que não teremos luta. Pelo contrário, as lutas virão, mas estaremos prontos. Ou seja, a qualquer momento, a luta pode chegar. A qualquer momento. E muitas vezes ela chega quando está tudo bem, quando tudo está tranquilo. Não é assim? Eu vi algo interessante, que antes do tsunami chegar, o mar ele fica calmo e ele recua. Aí depois ele vem e vem para destruir. Não é assim que acontece? Vocês vão estudar, assistir o National Geo lá, vocês vão ver que é assim que acontece. E nas nossas vidas também é assim. Muitas vezes as lutas acontecem naquele momento que está acontecendo tudo tranquilo, aí você deixa de orar um pouquinho, você deixa de ir na igreja um pouquinho. Você acha que está tudo bem? Está tudo bem, nossa, minha vida está uma calmaria. Quer dizer, é o momento que o inimigo está esperando. Ah, ele está desprotegido, então é agora. É agora que eu vou entrar, né? Então quer dizer, quando tudo está indo muito bem, tome cuidado, que mais próximo está a luta, né? E o que acontece quando a gente vê muitas vezes situações de guerra, até mesmo na Bíblia? O que acontecia quando um exército ia enfrentar o outro, guerrear contra o outro? Ele esperava o melhor momento, ele ficava estudando. Geralmente era à noite, a hora que todo mundo estava dormindo. Geralmente é quando aquele outro exército estava despreparado. E é isso que o inimigo espera. Essa estratégia ele ainda usa até hoje. Quando você está despreparado, achando que tudo está tranquilo, está dormindo na fé aí, é a hora que ele entra. E ele vem para derrotar. E o inimigo ele tem algumas estratégias. Nós vamos falar aqui. A primeira estratégia que o inimigo usa, ele ataca onde mais somos frágeis. O inimigo ele nunca vai atacar numa área da sua vida onde você é forte. Porque o inimigo ele fica atirando setas. Ele fica atirando, ele fica olhando, ele não tem poder de tocar a sua vida. Mas ele fica te rodeando, olhando onde você é fraco. Eu dei um exemplo seguinte, não se escandalize, viu gente? O homem, talvez o homem, ele não tenha uma fraqueza no sentido aí moral. O que eu quero dizer com isso? Talvez uma pessoa, um homem, ele não tem tendência para o lado da pornografia, para o lado de trair a esposa. Talvez o inimigo vai até tentar, mas vê que ele é resistente, ele vai parar. Talvez ele vem, oferece uma bebida. Vamos ver se ele gosta de uma bebida. Talvez no passado ele gostava. Ele vem também, talvez ele venha gostar de resistente, ele deixa. Talvez ele venha com outra circunstância. Vamos ver no lado financeiro. Aí ele vem e coloca uma situação de você ganhar um dinheiro ilícito. Aí teu olho brilhou, teu coração bateu mais forte, você começou a pensar, ele viu que você deu brecha, ele vai entrar. Talvez ele vai ficar te rodeando, estudando na onde você vai cair. É assim que acontece, ele vai usar o lado onde você está frágil, onde você está fraco. Ele vai tentar, talvez ele tenta e não consegue. Mas uma hora que ele achar uma brechinha na sua armadura, ele vai entrar. Que é o lado que ele vai ver a fragilidade. Então ele sempre, a primeira estratégia, ele sempre vai usar onde você é fraco.
Eu tenho um amigo que eu converso com ele muito em Buritama, a gente tem bastante contato, ele é de outra igreja, mas nós conversamos muito. E ele fala para mim, ó, eu tenho que vigiar, porque eu já tive vários problemas assim com mulheres antes de me converter. Então é algo que eu tenho que ficar vigilante, Ele fala que ele vigia demais, mas infelizmente tem outras áreas que ele cai, porque ele vigia demais uma área e esquece as outras. Então nós temos que estar vigilante a todo tempo. Estar vigilante em todas as áreas da nossa vida. Engana-se quem pensa que temos que lutar contra a carne, ou seja, contra seres humanos. A nossa luta é contra o diabo que ninguém vê, mas ele usa coisas que vemos para poder nos atingir, né? Talvez a gente ache, como eu falei no começo, talvez nós achamos que pessoas, fulano é meu inimigo, aquela pessoa não gosta de mim, meu chefe me odeia, talvez é algo que o diabo está usando para te atacar. Ele não pode vir te atacar, ele vir com o garfo lá, com o chifre para te atacar, ele não pode fazer isso. Que engana também quem pensa que é desse jeito, viu, gente? Ele não tem nada a ver com aquela imagem lá não, né? Então, às vezes a gente pensa que ele vai vir daquele jeito, mas não vem. Ele usa circunstâncias, ele usa as pessoas, coisas que podem tirar você do seu foco, né? E uma coisa que ele usa, ele toca nas pessoas que mais amamos. Talvez pessoas da sua família, que talvez ainda não tenham uma comunhão, que talvez não sabe que ele ainda é um soldado de Jesus, pessoas que não estão revestidas. Você sabia que o inimigo pode usar para te atacar? Pode atingir eles na saúde, pode atingir eles no trabalho, pode usar eles até mesmo para te atingir. Pessoas que você ama. Muitas vezes pessoas que você ama pode falar uma palavra que vai jogar no chão, que vai jogar você para baixo. Porque infelizmente não está dentro da mesma visão. Não conhece Deus, não sabe qual é a estratégia do inimigo. Talvez pessoas são usadas como ferramenta do inimigo sem saber. E nós temos que entender, nós que temos esse discernimento, nós temos que entender. Talvez a pessoa não está fazendo aquilo por ela. Talvez ela está apenas sendo usada. Tem um amigo meu que tem na igreja, que é recém-convertido, ele falou que ele nunca discutiu com a mãe dele. Agora, há pouco tempo, surgiu uma discórdia lá, que ele não está vindo nem mais na casa da mãe. Ele veio me pedir conselho, veio aconselhar. Eu falei, fulano, isso aí tudo é estratégia do inimigo. Igual você mesmo falou, você nunca discutiu com a sua mãe, você nunca brigou. Por que agora que você aceitou Jesus, você está indo na igreja, está acontecendo isso daí? Você tinha um problema com a sua filha, você resolveu. E agora, por que agora com a sua mãe, que você nunca teve problema? Ele parou, pensou, eu falei, então, se você fala isso para mim antes de você se converter, eu não ia falar. Mas hoje eu posso falar, que a nossa guerra é no campo espiritual. Aí passou um tempo, ele foi lá, se reconciliou com a mãe, até o pastor, eu e o pastor Natan estivemos lá, oramos pela família. Então, quer dizer, as pessoas começam a entender. Talvez pessoas que não têm esse conhecimento, talvez achem que as pessoas acham que aquilo é a pessoa que não gosta, mas não. Tem uma força espiritual por trás disso. Existe uma força espiritual. Ele tenta confundir situações das nossas vidas. O inimigo, ele é especialista nisso, em confundir, em causar problema, causar engano. Ele é especialista. Ele é especialista, já virou, já não conhece essa expressão, tempestade em copo d'água. Talvez uma palavra mal colocada, hoje tem um WhatsApp, né? Talvez um ponto, uma vírgula, numa mensagem, a pessoa interpreta de uma maneira totalmente diferente. O inimigo é especialista em confundir situações. Talvez você falou algo, não era daquele jeito, mas a pessoa interpretou de uma tal maneira e vira um rebuliço que você vê que, meu Deus do céu, por que está acontecendo tudo isso? É o inimigo tentando causar confusão. Fala, Tião. Você sabe que isso que você está falando é milhões e milhões de exemplos. Eu passei, meados da semana passada, por uma situação dessa, e realmente o que você falou, que às vezes nem aquela pessoa está fazendo aquilo, mas não é porque ela quer. Nós queríamos muito comprar um bem, eu e a André. E nós já tínhamos um bem dessa marca e nós fomos na mesma marca. E aí chegamos lá, eu cheguei, né, fui lá e aí essa marca lançou uma coisa que nós queríamos muito e tal. Aí cheguei lá e tal, aí foram avaliar o meu bem. Aí o vendedor veio e falou, o que a gente pode pagar no seu veículo é 2/3 do valor real. E eu na hora eu me alterei, porque até mesmo, né, que... Aí na hora eu virei pro rapaz e falei, eu sei que não é você que está dando preço.
mas você fala com os seus subordinados, com os seus maiorais aí, que primeiro que não foi roubado, tá compra e pago, e é mais fácil eu jogar ele dentro do Tietê ou com fogo do que entregar para vocês. Sai de lá que eu saí rasgando. E o que era mais Você fácil entendeu? você fazer? Amém. Então, só que aí o Lapeta, sabe um outro dizer, né? O tiro saiu pela culatra. Porque eu saí de lá, fui num concorrente mais ferrenho e compramos uma coisa 10 vezes melhor, pagar aquilo que realmente valia no nosso bem, e hoje, graças a Deus, a minha esposa está sorrindo à toa. Glória a Deus. Aliás, faz 2 noites que ela não dorme no quarto, não precisa nem falar que ela está dormindo dentro do carro louco, né? Ó, mas deixa eu falar uma coisa. O entendimento qual que é, né? Sabia onde vai te cutucar, não é? Porque o que a gente tem que aprender? A hora que você percebe, já que você é conhecedor da palavra, e você aceitou Jesus, e você entende algumas coisas hoje, e que a coisa é espiritual, a hora que o inimigo usa alguém, você tem que fazer o quê? Repreender e não entrar. Sim. Como o pessoal fala, não entrar na onda. A moçada fala isso, né? Evitar palavras. Porque algumas palavras, às vezes, elas levam num turbilhão, uma situação que é o que o Everton falou, muito maior e desnecessária. E o Lapeta, ele atinge a gente, atingiu o bolso, Na né? fragilidade. Rapaz! Na fragilidade. É isso mesmo. Quantas Mas é vezes brincadeira, no tá? Ela tá serviço- dormindo no quarto, gente. Quantas vezes no serviço isso não acontece com a gente, né? Com certeza. E que, às vezes, ainda mais nós trabalhando na área da saúde, às vezes o inimigo usa o próprio paciente. Muitas vezes o paciente fala coisas pra gente que a gente não merece ouvir e que se nós formos evitar, nós estamos fazendo o quê? Dando brecha também. Sim. Né? Então eu acho que é o momento de a gente falar o quê? Né? Não, se repreende aqui no seu pensamento e fica quieto, espera passar, porque quem conhece a palavra sabe que é que o pastor, muitas vezes o pastor Natan fala lá pra gente, né? Qual que é a melhor estratégia de uma guerra? Silêncio. E a A grito. melhor arma de uma guerra Não é? é o silêncio. Então, E numa guerra de pensa e gritos. fica em silêncio, não é? E em cima do que vocês estão falando, nós fomos numa conferência onde o Josué Gonçalves ia pregar. Ele falou algo que ficou marcado mesmo, que marcou na minha vida. Que ele falava: que rastro você está deixando por onde você está passando? Rastro do céu ou rastro do inferno? Isso me marcou muito. Eu falei, cara, eu nunca parei para pensar. As pessoas olham para você, o que elas estão vendo? O rastro do céu ou o rastro do inferno? E ele até contou uma situação que dentro do avião, a aeromoça lá, o avião lotado, viu a hora que foi dar o suco para ele, derrubou o suco, molhou tudo ele e tal. Ele até pensou em... Mas ele, não, moço, tudo bem e tal. E a moça sem saber o que fazer e tal. Daí depois, no final, a hora que foi descer do voo, a moça veio, pediu desculpas. A gente falou, moça, não tem problema, fique em paz, tal. Ele falou, sabe por que eu tive essa atitude? Na hora que eu pensei em esbravejar, eu falei, gente, eu vou pregar hoje à noite em tal cidade. Se essa moça for membra lá, Se ela estiver lá, né? se ela estiver lá, o que eu vou falar? Então, muitas vezes, o que acontece? Tem hora que é melhor a gente ficar quieto, a gente, amém, tá tudo bem, não foi nada. Talvez por dentro o teu eu ali tá gritando, né? Você não vai fazer nada, mas melhor você ficar quieto, você respirar, tranquilo, porque e se Deus um dia colocar essa pessoa no seu caminho em outras circunstâncias? E aí, será que ela vai olhar para você e falar, nossa, foi aquela pessoa que me maltratou? Ou vai falar, nossa, que bom, por isso que aquela pessoa me tratou bem naquela situação. Então nós temos que vigiar nessa área, porque muitas vezes o inimigo usa isso para afastar. É aquela coisa, né? Você está pregando e praticando, Isso. você só está pregando esquecendo de praticar. Isso. né? Assim, você nunca sabe o que você fala. Você é aquele que os outros estão vendo. Você Sim. pode falar sem quiser, mas os outros estão vendo a sua atitude. A Sim. nossa vida é carta lida, né? É as pessoas que vão julgar você, não é você que julga você. Sim. Até nessa semana eu estava ministrando um curso de batismo, a gente estava falando sobre evangelismo, né? E até eu falei, as pessoas vão olhar para você não pelo que você está falando, mas para a sua vida. E tem um pregador, que eu não sou muito bom para guardar nome, que diz assim: preguem, se preciso usem palavras. Ou seja, você prega com a sua vida.
Com a sua vida você está pregando. Ó, Se um dia eu precisar, você usa a palavra. um exemplo, amigo. Eu quase fui jogador de futebol, tá? Fui profissional. Chegaram dando barreiras, tudo. Quando eu voltei lá, muitos anos atrás, 5 anos, tem 58. 40 e poucos anos eu fui lá. Aí o treinador lá chegou em mim, bem velho, falou: "Oi, você está mudado, o que foi?" Agora eu sou um homem diferenciado, conheci a palavra de Deus, eu sou um homem de Deus. Luiz, você sempre foi um homem de Deus. Eu lembro quando você começou a jogar bola, você não brigava, você sempre demonstrava amor, carinho com as pessoas, você sempre liderava as pessoas. Então você nunca fala que você, agora eu sou. Você sempre foi. A sua atitude era como de Deus sempre foi. Deus conheceu pra gente. É isso mesmo. E olha que é difícil, hein? Ainda mais quando é futebol, você fica ali tranquilo, é difícil, hein? Torcendo já estressa, Nossa né? Senhora. Luiz Paulo verdadeiro. Graças a Deus. Amém. Nós pegamos uma brecha aí, mas amém. Vamos voltar para o estudo. Ele traz mentira, dúvidas e medo. Vocês sabiam que nós sabemos que Deus criou tudo, o céu, a terra, Ele que criou tudo. Ele é o arquiteto, o construtor de tudo. Você sabia que a única coisa que Deus dá patente, que dá paternidade para o diabo é mentira? Sabia que a única coisa, e mais nenhuma outra coisa, Deus fala: ó, isso é do diabo, não, é somente a mentira. Então ele é o pai da mentira. A mentira é uma arma dele. E é uma das armas que ele mais usa. Que ele mais usa. Infelizmente, nós cristãos, vou falar de mim, tá, gente? Nós cristãos, infelizmente, a gente ainda usa de mentira. Às vezes a pessoa te liga, eu tô lá trabalhando lá, eu combinei com o cara de 3 horas da tarde lá dar um orçamento pro cara e tal. Não deu tempo, Oh, não, cara, rapaz, eu tô acabando de almoçar com ele. Já mentiu. Não tem mentirinha, mentira. Não tem mentirinha. Oh, a Carla talvez me liga, eu tô lá no posto com meus amigos tomando uma Coca-Cola. Ô, amor, você não vai... Já tô indo, não tô nada, tô no meio da Coca-Cola. Você entendeu? Infelizmente, a gente não vigiar, a gente cai. A gente cai nas ciladas do inimigo. Porque ele usa. Talvez a gente fale assim: é uma mentira inocente. Não, é mentira. Não tem mentirinha inocente. Mas infelizmente, através de uma mentira inocente, vem outras mentiras maiores, né? Que talvez nós podemos até o quê? Prejudicar. Ou ser prejudicado por mentira, por engano. Isso é o quê? Estratégia do diabo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Ele foi mentiroso desde o início. Então nós temos que vigiar. Vigiar nessa aí, porque é uma arma do diabo, não é uma arma do soldado de Cristo, do soldado de Deus. A mentira, o engano é o quê? Armas do diabo. Muitas vezes é melhor você ficar aí vermelho de vergonha falando a verdade do que depois você ter que se curvar e ter que pedir perdão para Deus ou até mesmo para pessoas por causa de mentira. Então essa é uma arma do inimigo muito usada, infelizmente até os cristãos, vou falar nós não, infelizmente até eu tenho que vigiar, porque senão eu acabo caindo e fazendo o que não agrada a Deus. E ele usa pessoas para nos atacar. Essa eu acho que é uma das, junto com a mentira, até uma das mais comuns. Você vê que infelizmente tem vez que você está num dia bom tal, vem alguém para tirar sua paz. Talvez você está até mesmo vendo o celular tranquilo, chega uma mensagem, um telefonema. Te irrita muito. Não é assim que funciona? O inimigo ele usa dessas coisas para tirar a paz. Para fazer você pecar, igual o homem que ofereceu 2/3 do valor do carro. Não é? Tirou a paz do Tião. E olha que para me tirar do sério, quem me conhece sabe que é difícil. Então, porque eu sempre tenho isso como lema na minha vida, que Deus deu uma boca e 2 ouvidos, que é para você falar só 50%. Né? Tem hora que não tem jeito. Então isso tudo são o quê? Estratégias do inimigo. Nós temos que vigiar. Porque senão a gente cai. A gente cai nessas ciladas, nessas armadilhas. Tudo isso o inimigo faz para fazer com que você baixe a guarda e tire a sua armadura, e assim ele possa te derrotar facilmente. Ou seja, eles jogam essas coisas para quê? Para você baixar a guarda. Talvez no momento de nervoso. Quem consegue refrear a língua no momento de nervoso? Quem consegue? Eu não consigo. Eu às vezes, eu sou sincero, eu até evito conversar para mim
não chegar numa... É melhor eu ter aprendido muitas vezes e ficar quieto. A minha sogra... Melhorei muito, já fui bem pior, mas não A minha sogra... Evito conversar. Bem antes do pastor lançar essa frase aí que tem impactou até o prefeito de Buritama, a minha sogra usa até hoje uma frase que diz, o silêncio também é resposta. O silêncio também é resposta. Então muitas vezes nós temos que ficar em silêncio. O silêncio vai falar mais alto. Depois é o pastor Natan com essa, que é em meio a uma guerra de gritos, a melhor arma é o silêncio. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu agora. Oh, glória a Deus, abre o coração, irmã. Estávamos eu e meu pai lindo conversando. Aí saiu o assunto do culto de domingo. E amanhã tem uma festa na minha casa, que é aniversário do meu marido. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu não sei se eu vou na igreja se vocês forem de manhã. Aí ele pegou, bom, minha mãe sabe, se fosse em outros tempos, ele pegou e falou assim, eu não preciso nem te dizer o que eu penso. Em outros tempos, o que eu ia fazer? brigar com ele. Falei, é melhor mesmo. Vamos conversar sobre outra coisa? E puxei outro assunto. Aí, que benção. Quando que eu ia fazer sobre Imagina, quando eu ia estavam fazer sobre... discutindo até agora. Se fosse os tempos. Eu não discuto com a minha filha também, tá? Essa entrega da Na oposição. verdade, o que você está fazendo, você está começando a conhecer a palavra. E a hora que você começa a É conhecer, melhor, você vamos vai mudar de praticar. assunto, vamos mudar de assunto. Mas- Isso Deus lapida bastante, Lapida, né? é Eu isso falo aí. que, eu falo assim, por começo de relacionamento, né? Quando um falava numa altura, o outro queria falar um pouco mais alto, né? Porque tinha que ter aquela soberania de, não, a minha tem que prevalecer, não, o meu ponto final tem que ser meu, né? E eu falo assim, que Deus vai moldando a gente através da palavra, né? Em relação à ponderança, a amor mesmo, a silêncio. Que hoje eu falo assim, o Hélio testemunho disso. Hoje, pra mim, falar assim no estupim da lata assim, é muito difícil. Hoje eu acho que eu ouço mais do que eu falo mesmo. Mas é assim, o Senhor tem moldado. Eu falo assim, Senhor, quebra. É uma briga de todo dia em oração. Pai, quebra mesmo, porque eu acho que se a gente for realmente assim, e comparar, nossa, isso em outras épocas não ficaria assim. Não acabaria dessa Quando você forma. começa a repensar a sua vida, você vê o tanto que você já se transformou, né? Quando você começa a conhecer a palavra. Então, essa coisa que você falou é verdade. Aqui em casa, a gente disputava para ver quem ia brigar mais, falar mais alto. Hoje, quando ele está nervoso, ele começa a falar alto, eu já consigo ficar quieto. Eu falo, deixa ele falar, ele vai falar, daqui a pouco eu falo. Se desce, não, eu falo. Mas imagina que eu era assim. Não, mas a gente é que a gente ainda tá no começo do relacionamento. É que no começo do relacionamento é tudo inho, né? Amorzinho, bonitinho, lindinho. Depois de 36 anos é tudo ão, é tudo grandão, é corpão, é chatão, e por aí afora. Amorzão. Amorzão é a única coisa que sobra de ão. Continuando. Um soldado sem armadura, ele é apenas uma pessoa comum. Um policial sem farda, ele é apenas um cidadão normal. Assim também um cristão sem a força e sem a armadura de Deus. Ou seja, um policial sem a farda, você não sabe que ele é policial. E assim um cristão sem o poder e a armadura de Deus, ele se torna uma presa fácil. Ele se torna uma presa fácil diante do inimigo, né? E como eu disse, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca, ele vem para matar, roubar e destruir, né? Agora, as estratégias do soldado de Cristo. O bom soldado deve andar atento, nunca vacilar. O bom soldado vai para a guerra armado e revestido. O bom soldado é aquele que anda sempre atento. A hora que acontece uma situação, ele já consegue identificar o que está acontecendo. Opa, isso aqui é estratégia do inimigo. Opa, talvez isso aqui não é dessa maneira que está acontecendo, né? Como eu falei, ele usa situações para nos confundir. Então você tem que estar vigilante. Você vê que lá Jesus fala o quê? Vigiai e orai. Então primeiro é o quê? A vigilância. Você tem que estar sempre atento. Você vê que um bom soldado, se você vai assistir um filme, um bom soldado ele é o quê? Ele é vigilante. Ele vai para a guerra e fica atento a todo momento. Ele está atento a todo momento. E nós também devemos ser assim, como soldado de Cristo. Está atento a todo momento, sempre atento, vigilante, né? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. O que dá força para o cristão é estar em comunhão com Deus,
E oração nos leva até o Senhor. Ou seja, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, é o quê? É estar em comunhão com Deus. Quando o texto aí falou no começo, a gente se fortalecer no Senhor, é o quê? A gente está junto com Ele. Oração, jejum, leitura bíblica. A gente tem que estar buscando essa comunhão. Porque alguém que está afastado dos caminhos, alguém que não tem muito tempo para Deus, que hoje a nossa vida diária é correria, é fácil a gente falar, nossa, hoje eu não tenho nem para orar. Hoje, olha, eu nem li nenhum versículo da Bíblia. Infelizmente isso pode acontecer. Mas se você quer ter comunhão, você tem que ter uma vida regrada. Você tem que ter uma vida disciplinada. Como eu falei no começo, um soldado normal, ele não fica se exercitando para estar preparado. Nosso exercício é o quê? Leitura bíblica, oração, é jejum. É fortalecendo o quê? O nosso espírito. É fortalecendo a nossa vida espiritual. Porque assim a gente vai estar sempre fortalecido na força e no poder de Deus. É assim. Sem isso, você vai ser um cristão frágil, um soldado frágil, um alvo fácil de ser batido. Revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura é para proteger o nosso corpo. Ela protege desde a cabeça até o pé. É um revestimento que fecha as brechas para que o nosso corpo, que é frágil, não seja atingido. Ou seja, você vê que a armadura, daqui a pouco a Andréa vai estar falando um pouco sobre isso, ela serve o quê? Para fechar todas as brechas do seu corpo. Numa guerra, quando o soldado vai para a guerra, ele usa todo tipo de armadura para quê? Para ele não ser um alvo fácil de ser batido. E eu vejo assim, na minha mente passa uma ilustração assim, que o inimigo fica lá de longe te olhando, já com o dardo na mão, olhando onde vai ter a brecha para ele atirar o dardo. Ele fica te vigiando, olhando, calculando, olhando os seus passos, ver o que é que te atrai a tua atenção, para ver na onde é que ele vai te atacar. Então a armadura serve para quê? Para não deixar brechas, para tampar tudo. Deus quer revestir a nossa vida, para que nada possa nos atingir. E a santificação é essa proteção, para que o inimigo não encontre brecha para nos destruir. Ou seja, você tem que buscar a santificação, para o inimigo não achar brecha na sua vida. A Bíblia lá em 1 Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda como um leão de redor, procurando alguém para devorar. E como eu falei, eu gosto desses programas que falam de natureza. A gente vê que o leão, quando a Bíblia diz que ele anda de redor, você vê que ele fica sempre na espreita do lado de uma manada, de um bando. Ele fica ali procurando, escolhendo a sua vítima. Ele só vai atacar uma presa forte quando ele não acha uma fraca. Ele jamais vai atacar um búfalo lá sadio, um rinoceronte, se ali tem ali uma impala, se ali tem alguma coisa, uma zebra, bem mais fácil dele capturar. Ou um filhotinho. Ou um filhotinho, algum doente, algum que não corre muito, ele sempre vai atrás da presa mais fácil. E o diabo, ele é especialista nisso. Você vê que Pedro, quando escreve, ele compara o diabo a um leão. Você vê que ele compara, que ele olha, talvez ele já se deparou, na vida dele, ele se deparou com aquilo, falou, o diabo age daquela maneira que o diabo age. E quando ele acha alguém fraquinho aí, alguém despercebido, que não tem tido muito tempo para Deus, para uma boa leitura, para um momento a sós com Deus, de oração, é ali que ele vai atacar. É ali, como eu falei no começo, talvez ele use pessoas próximas de você, por quê? Porque aquela pessoa é o elo fraco, ela está ali desprotegida, e ele vai ali para te atacar. Então nós temos que vigiar. E agora a Andréa vai falar um pouco sobre a armadura de Deus, que ela pesquisou, e é algo bem muito interessante também, para a gente estar aprendendo o que é a armadura de Deus, para que serve cada componente. Bom, a primeira armadura é o cinturão da verdade. O cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram armas e ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção. Ele protege as partes geradoras de vida. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos
falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Então, isso é o sintomático. Então, sempre é verdade. Sempre né? é verdade. Prevaleça a verdade. A mentira é do diabo. A couraça da justiça. Couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas. O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça, fala da justiça de fato, a justiça de Deus, pois a justiça humana não passa de trapo de inutilidade. Então, sempre a justiça de Deus. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é o Evangelho do Reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina, é a mensagem. Este Evangelho é de paz porque, na medida que nos submetemos ao governo de Cristo, e esse governo vai aumentando em nós, temos a paz de Cristo governando os nossos corações. O escudo da fé. A fé revela nossas limitações e incapacidade. E por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do diabo. Vale lembrar que, numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo. Quando se juntam, fazendo seus vários escudos, parecem um só. Quando estamos juntos, a nossa fé é aumentada e assim não somos atingidos tão facilmente. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro, outra parte vital do nosso corpo. No cérebro está o que chamamos de mente, ou os pensamentos. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. Devemos nos revestir da salvação. E a espada do Espírito. A palavra de Deus é muito importante nesta guerra, pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. E também porque corremos riscos de morte quando não as conhecemos ou rejeitamos. A pregação da palavra também gera fé nos nossos corações. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Deve abundar em nós, ser bem manejada e pregada a tempo e fora de tempo. Porque estamos em guerra, os nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e muito poderosos. Estamos em luta em plena guerra. E os nossos inimigos não são pessoas, não são nossos vizinhos, não são nossos colegas, aqueles que se interpõem em nosso caminho e muito menos nossos irmãos em Cristo. Definitivamente isso tem que estar bem claro. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas em todas as altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Essas são as nossas armaduras. A armadura, você vê que ela serve para proteger o cristão. E isso, você praticando isso, o que? É a santificação. Nós temos, o cristão, ele tem que ter o quê? Uma vida santificada. E a oração, juntamente com todos esses passos, faz o quê? Você tem uma vida santificada. E um cristão que tem a vida santificada, com certeza, ele vai estar resistente contra os ataques do inimigo. E todos nós que somos soldados de Cristo, todos nós recebemos ataque. Basta nós fazer o quê? Identificar que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Nesse texto que nós lemos aí, eu até disse ontem em casa que o versículo que eu mais gosto é esse versículo, o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue.
nós temos que entender que a nossa luta não é no campo aqui terreno, no campo visível, onde a gente vê, né? A nossa luta é invisível, é no espiritual. E por que oração? Porque as maiores lutas é vencida de joelho. É vencido o quê? No seu íntimo com Deus. Lá no seu quarto, quando ninguém está vendo. A Andréia falou algo da capacete da salvação. E as maiores lutas que nós travamos, muitas vezes é na nossa mente. É na nossa mente, é ali quando você está sozinho, que você está maquinando as coisas. Eu costumo dizer que uma pessoa, infelizmente, quando ela cai em pecado, na mente dela ela já caiu há muito tempo. Porque ela já maquinou. Dificilmente a pessoa vai cair no estalo. Aconteceu pum, foi no repente, não. A pessoa quando trai, uma mulher quando trai o marido, ou o marido quando trai a mulher, ela já maquinou, ela já pensou, ela já... Quando acontece o ato, o pecado já aconteceu há muito tempo na mente. Há muito tempo na mente. Então a mente da gente nós temos que ocupar de coisas boas. Em Efésios 12 diz que renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa luta começa na mente. E se a gente não transformar o modo da gente pensar, a gente não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Porque lá quando você está no seu quarto sozinho, que passa 1001 coisas na sua mente, ali é onde mora o perigo. Talvez o inimigo tenha lançado coisas no seu dia a dia para quando você chegar na sua casa, quando você estiver sozinho, você ficar pensando e martelando. Então você tem que repreender. Você tem que repreender e tirar aquilo da sua mente o mais rápido. Manifestar quem pensa dele. Às vezes sim. Às vezes sim, porque muitas vezes o inimigo, ele pode jogar coisas no seu dia a dia, para quê? Para depois você sonhar. Porque, Né? na verdade, ela dorme pensando. Isso mesmo. O pensamento dela é tão forte com aquela situação Isso que mesmo. ela tem que pensar que Olha, a Carla é testemunha disso. Eu não posso ver briga. Briga, assim, essas coisas. Eu não posso. Eu não gosto de vídeo no YouTube de briga, pancadaria, porque quando eu vejo, eu sonho lutando, eu já até agredi ela dormindo. Mas por você causa apanha disso. ou bate quando você Ai, sonha? não sonho mais. No sonho não tem jeito de apanhar, né? Levei uns 2 socos assim, eu falei assim, não. Dia tiver briga, esse Ramon vai dormir em outro lugar. Mas é porque. Ou eu tava ela de volta. Mas é porque quando eu vejo alguma coisa aquilo lá fica na mente. Se eu não. É porque, na verdade, né, a ciência fala, você tem o id, o ego e o superego, né? O id é aquele pensamento lá profundo. Então, é aquilo que você fica pensando e vai absorvendo. O ego é aquele pensamento que você quer fazer, mas você ainda não concluiu. E sabe o que é o superego? É aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa, mas você não faz porque você sabe que você não pode fazer. E aquilo que você tem vontade de fazer e você não pode fazer, se transforma num sonho, num pesadelo. De tanto que você pensa naquilo. Sim. Porque é a divisão da mente, né? Id, ego e superego. É, infelizmente, isso acontece comigo. Então, a Andréia, mês passado, tá lembrada? A hora que eu abri a porta, você falou pra mim, você sentiu que estava... Seu apartamento? Isso. Mas eu não comentei com ela. Eu já estava tendo pesadelo. Inclusive, à noite, eu ouvi até... É verdade. Antes de você falar, eu já estava... Vozes. Eu estava ouvindo vozes. Mas eu não conseguia reconhecer o que era. Aí ela me falou isso. Ela foi embora. Aí eu orei bastante. E abri a janela. Sabe aquele filme do quarto? Né? Eu abri a janela tentando expulsando. Eu expulsei. Eu Amém. tenho certeza que nunca mais eu tive pesadelo. Eu já fazia hora que eu estava tendo. Ela me abriu o olho, nunca mais eu tive pesadelo. E nem essas vozes, essas comentários. Porque na verdade é aquilo, né? Que foi o que o Edson falou. Você não tem que vigiar? Você tem que vigiar. Se você tem que vigiar, você tem que orar. Não tem que orar?
Aí sabe o que acontece, né? Há quanto Eu tempo orei isso por você você. já estava fazendo uma oração dentro da tua casa, que não pedia, que não, né? Começou a escapar de sexta-feira, aí você está dando brecha? Ah, não é? E você vê como é que é bom você estar em comunhão. Tudo Não me é? aconteceu. Você viu, na você frente. chegou, Tudo me Você já viu que a aconteceu coisa na não frente. tava. Eu entrei na página dela e falei assim, tem alguma coisa estranha aqui. Aí. A coisa aqui não tá boa. Ainda eu falei pra ela, alguém esteve aqui? Ela falou não. Aí eu peguei e falei, então ora e vigia. Eu Tá falei, vendo? Eu fiz. Quando a pessoa está em Mas abri a comunhão, janela e comecei. Eu falei, vocês estão me ouvindo? quando está com a vida santificada, você vê que Deus usa. Deus usa. Você vê como é que é importante nós estarmos em comunhão com Deus? E a Andréia foi usada Eu tive a para. oportunidade de eu falar para ela que, graças a ela. graças a ela, não, graças a Exatamente. Deus. Não, Ela mas só graças foi a instrumento, ela, né? Graças Só a foi Deus, mas instrumento. graças a alerta dela, né? Quer dizer, ele mandou. Inclusive você não ia em casa naquele dia. Lembra que você falou Por que. acaso. Né? Por Daí acaso, você falou, não. mas foi Deus que te mandou. Não tem coincidência, não. Só cristocência. Coincidência, Vai lá não. socorrer tua Cristocência. irmã, vai dar um Vai alerta lá. para ela. Amém? Alguém tem mais algo a Alguém quer falar alguma coisa do estudo acrescentar, congênito? perguntar? Não. Todo mundo entendeu tudo certinho? Amém. Estão preparados para voltar? E a armadura, né, e o capacete é que o inimigo, né, por exemplo, o policial, ele usa o colete, né, porque o inimigo ele procura acertar, se ele acertar na perna, no pé, na coxa, no braço, ele não vai ser, dificilmente vai ser letal, mas se acertar no tronco ou na cabeça, quase sempre é letal, principalmente na cabeça. E aonde você é mais atingido e a coisa é letal. Você atingiu na cabeça, Se o inimigo Pau, entrar pau. na sua mente, já era. pau a pau, como Jesus. Já era. Se você começar a alimentar pensamentos maus, aí ele entra e faz a É festa. aquela frase antiga, né? Cabeça vazia, Oficina do diabo. Isso mesmo. Tá com a cabeça vazia? Abre a Bíblia, Isso chega mesmo. a palavra, Ora que melhor. Né? Ora. Sempre. Amém? Amém. E esse foi o estudo de hoje, né? Amém. Muito obrigado mais uma vez pela presença Glória a de Deus, todos. eu que Em agradeço. especial, os nossos amados, da Carlinha e do Elitinho. Falando em Carlinha e do Elitinho, já quero deixar registrado que isso vai para o mundo inteiro. A próxima vez, se não trouxer meu fofinho, eu não abro o portão. E tenho dito. O fofinho dele Amém. era uma gracinha. Lembra? Eu era apaixonada por ele. Eu ficava babando por ele. É uma coisinha, deve ser lindo. Amém. A próxima vez.